Buenas, senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez levando história até você, mais uma vez fazendo tu se apaixonar por história, fazendo tu se interessar pelos assuntos cotidianos, pela história em si, né? O papel nosso de historiador é esse, levar a história até você de uma forma mais simples, né? Mais simples, sem complicar. Bom, se tu chegou até esse canal, é porque tu fez uma pesquisa no Google, é porque tu já é assinante do canal, tu se inscreveu no canal e tá recebendo as notificações. Se tu não fez isso ainda, tá em tempo, cara. Tá em tempo não, né? Por favor, se inscreve aqui no canal, acompanha a gente, ativa as notificações para estar sempre por dentro de tudo que acontece na história. Também, se tu quiser saber alguma coisa sobre história, estiver curioso, quiser que eu fale de alguma coisa, cara, escreve aí na descrição desse vídeo, que com prazer eu vou te responder. E se eu não souber, eu vou pesquisar, né, cara, ou atrás de alguém que saiba para te responder. Mas direto ao assunto, pra gente não se prolongar muito. Se tu chegou até esse vídeo, diferente se tu fez uma busca no Google, ou se tu é assinante, tu veio procurar as relações humanas com o meio ambiente. Por que o ser humano intervém tanto no meio ambiente, né, cara? Qual o papel dele? Né? Não importa se você acredita em aquecimento global ou não, se tem aquecimento global ou não, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, cara, as relações humanas com o meio ambiente em si está acarretando em prejuízos seríssimos e só tende a piorar. Eu não vou nem entrar no mérito de aquecimento global, eu vou dizer para você só dados, olha só. Para ficar bem simples, o ser humano, nós aqui, desse jeitinho que a gente é hoje, a gente está aqui, a nossa pegada, ela começa em média entre 195 a 200 mil anos no passado. Tem lá os fósseis, os primeiros fósseis das nossas pegadas lá da história, começam lá na África, né? A 195 a 200 mil anos no passado. Então, há 200 mil anos, a gente está tentando sobreviver no planeta numa guerra contínua entre planeta versus humanos. Meu amigo, tu acha que era fácil sair correndo de leão, sair correndo de tempestade, sair correndo de incêndio, né? Eles acham que é só sair correndo atrás, o leão corre atrás. Não, cara, é uma briga constante do ser humano com a natureza. E para o ser humano sobreviver, o ser humano, ao longo desses 200 mil anos, veio modificando a natureza, veio transformando o seu meio para poder sobreviver. Só que, cara, olha o tamanho do planeta e olha o tamanhozinho do ser humano. É uma guerra, cara, que o ser humano não vai ganhar. A única forma do ser humano ganhar essa guerra é explodindo isso daqui junto com ele, mandando o planeta embora junto com ele. Final para os dois. Mas isso não vai acontecer, pelo menos ainda não. Então a ideia é que o ser humano conviva junto com a natureza. Meu amigo, mas aí para ele modificar a natureza para sobreviver, ele coloca a própria existência dele em colapso. Cara, ele coloca a própria existência dele em colapso. E o colapso que a gente está vendo, a gente está rindo, eu estou rindo de nervoso, porque essas intervenções humanas que a gente faz, está fazendo há 200 mil anos, acarretam em incidentes, em tragédias como a gente viu agora em Petrópolis. Né? A gente tenta sobreviver, sobe as encostas, constrói área imprópria, vem a chuva e derruba tudo. Não tem uma prospecção de anos, não tem prospecção de estudo para saber se ali um dia já passou alguma coisa, ou se o tipo de intervenção que eu estou fazendo vai acarretar em acidentes e tragédias. O rio não encheu por acaso. Em algum momento esse rio foi afunilado. E quando vem a chuva, ele sobe porque não tem espaço para correr. Agora a culpa é de quem? A culpa é de 200 anos, 300 anos atrás? A culpa é de 10 dias atrás? A culpa é do governo que deixou construir? A culpa é do Estado que deixou construir? Da prefeitura que foi lá e ainda legalizou o terreno para o cara construir? É todo mundo culpado. O culpado é a existência humana aqui. O que a gente não tem feito ao longo desses 200 mil anos é uma convivência pacífica. Quantas espécies nós extinguimos para nós sobrevivermos para consumir mais carne, para consumir proteína? Né? Quantas espécies a gente predou? Né? Então, N fatores, não existe, cara, não existe. É um ledo engano achar que existe convivência pacífica entre meio ambiente e seres humanos. Não é, a nossa presença aqui é nociva, o que a gente pode fazer é amenizar as pancadas que a gente dá no planeta. Eu podia referenciar N autores sobre esse assunto que a gente está falando, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu deixo na descrição, para depois, se tu tiver interesse, eu deixo na descrição desse vídeo. Mas a interpício sobre o colapso que está ali, eu vou deixar ali onde tu pode comprar o colapso, deve estar passando na tela aí a capa do livro, que é muito bacana. Mas o ser humano está aí, e a competição entre planeta e ser humano, ela acontece o tempo todo. Se a gente está gerando aquecimento global, né, se a gente está gerando um processo de aquecimento global e tu não quer acreditar, eu acredito, óbvio que é.
Cara, essas super tempestades, seca no sul do país, furacão na Alemanha, chuva na Bahia, chuva no Rio de Janeiro, chuva em excesso em São Paulo, tá tudo atípico, né? Ah não, mas isso sempre aconteceu. Cara, sempre aconteceu, mas não tinham seres humanos vivendo nesses locais. E outra coisa, sempre aconteceu, mas não com tanta frequência. O número de incidentes, cara, para a natureza, 2011 a 2022 é nada. É uma fração de tempo ínfima para a natureza. Esse espaço de tempo entre 2011, né, do que aconteceu em janeiro de 2011, agora que nós estamos em fevereiro de 2022, é nada para a natureza. Para nós é muito tempo que a gente podia ter tomado alguma providência e não vai tomar. A convivência pacífica entre humanos e meio ambiente, ela não existe. Ela tem que ser amenizada, né? Digo isso como historiador, não existe. Você vai procurar na história, vai procurar na literatura, não existe. Todas as grandes civilizações colaboram por problemas ambientais, diretos ou indiretos. O próprio expansionismo romano, cara, chegou uma hora que ele encontrou fronteiras naturais. Se você for analisar o colapso de verdade, o colapso direitinho lá, foi só porque cresceu demais. Cara, falta alimento, falta água, falta controle, tem as barreiras naturais, chove demais num lugar, tem seca no outro. Cara, tu é empurrado de volta pro teu canto. A natureza sempre vai dar um jeito. A história dos maias colaboram por doença. Não vai na ideia do origem do passado que veio uma nave espacial e tirou os maias do planeta. Não, cara. Eles destruíram tanto o ambiente deles que eles tiveram que fugir, sair. Era tanta doença, tanta praga que eles geraram, mexeram tanto com o meio ambiente, cara, geraram tantas doenças que não tinha. Você acha que não tinha malária naquela época? Você não acha que não tinham outras doenças perigosíssimas, né, cara, que tá dentro da floresta amazônica, a própria leishmaniose, né? Então, eles tiveram que abandonar as cidades. Não foi o alienígena que foi lá e tirou esses caras de lá, não. Eles migraram para o norte. Se dissiparam no balcão central. Só que não dá mais tempo de sair correndo para outro lugar e abandonar. As pessoas que sofreram agora com as tragédias em Petrópolis, elas não vão poder abandonar as suas casas. Elas estão fora das suas casas. Eu tenho um amigo em Petrópolis que teve que deixar a casa dele. Está na casa de um parente. Mas assim que liberarem os acessos, ele tem que voltar para a casa dele. Ele precisa ficar na casa dele. Ele está lá há anos. As pessoas vão voltar para as suas casas. E se voltar a chover no ano que vem, nessa mesma época do ano, o risco da casa dele se perder também é grande, mesmo estando fora da rota do desabamento. Mas não sabe até quando vai continuar chovendo e como vai ficar chovendo. Aqui mesmo onde eu estou filmando agora em Teresópolis, ou em Friburgo. Um incidente como 2011 pode acontecer a qualquer momento agora, no começo do ano. É o período das chuvas. Dá para deter a chuva? Não dá. O que a gente pode fazer é amenizar o impacto, né? Construindo, usando a matemática, usando a engenharia para minimizar esse impacto, né? Você impacta o meio ambiente quando você consome demais tecido, né? A gente tem um problema gerado agora, as montanhas de tecido agora lá no Atacama, né? Fora nas ilhas da Ásia aí, onde são depósitos de lixo, principalmente de tecido. O problema era o plástico, né? Agora é o tecido. A gente sempre vai ter problema, tá vendo? No começo o problema era o plástico. Depois agora o problema é o tecido. E amanhã, qual vai ser o problema? Ah, eu esqueci de falar do lixo eletrônico, né? Gerado no começo dos anos 80, as pilhas e pilhas de eletrônicos descartáveis, né? Cada hora mais eu descarto computadores, celulares, etc. Então não tem convivência pacífica, não tem onde jogar tanto lixo, por mais que eu tente reciclar, é custoso reciclar e para reciclar também polui. A única forma que a gente pode usar para controlar o planeta é amenizar o nosso impacto, amenizar para a nossa estadia aqui ser maior. Mas ela tem fim. Se a gente não se extinguir por guerra, não se extinguir cedendo ao meio ambiente, a gente vai se extinguir por conta da nossa poluição, por conta da nossa baixa fertilidade. Meu amigo, a gente já está com baixa fertilidade. Tu acha que a gente vai chegar a 15, 20 bilhões de habitantes? Engano seu, cara. Eu vou botar o cálculo depois, vou na tela aí, tem uma reportagem legal sobre isso. Daqui a pouquinho a humanidade vai começar a regredir, a gente vai parar de se reproduzir. Não só pela educação, não só porque a gente não quer, mas porque a gente não vai poder mais. De tanto lixo tóxico que a gente está botando na nossa comida, no nosso meio ambiente. Bom, já falei demais, essa convivência pacífica é uma grande mentira. Tu quer acreditar em mim? Acredita, não quer? Vai para os livros que está tudo lá. Não existe convivência pacífica, não existe caça pacífica, é tudo uma grande mentira. Se caçar demais, vai acabar.
Se eu produzir demais, eu vou afetar o meio ambiente. Só que o meio ambiente vai revidar, amigão, e já está revidando. É isso, simples assim. Eu fico por aqui, me segue na história, a gente se vê no próximo vídeo. Esse não é um vídeo tão feliz, mas é para explicar que essa convivência entre humanos, que essa convivência entre humanos e natureza, de pacífica não tem nada. Pacífica é só a natureza, mas ela revida quando nós não somos pacíficos. Tchau, tchau.